Quero falar para você sobre o tratamento da hérnia de disco por cirurgia endoscópica no atleta. Você que joga bola, você que pratica tênis, atletismo, esse vídeo é para você. Uma aula que eu dei na jornada de ortopedia da Unimed de Ribeirão Preto. Ficou muito legal, muito interessante, um tema que eu tenho certeza que você vai gostar. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo prestígio da presença de todo mundo na sexta-feira aqui às 19 horas. Para mim é uma honra poder estar encerrando o primeiro dia de um evento que foi tão rico. Mas eu estou sentindo aqui de cima a sede de vocês daí de baixo, então eu prometo que eu vou ser breve na minha explanação, tá? Vou falar sobre hérnia de disco, abordagem endoscópica no atleta. E eu trouxe um caso clínico de um profissional de 23 anos, atleta profissional de futebol, que vinha com um quadro de 1 mês de lombociatalgia no miótomo de L5 à esquerda. Tinha um déficit de força grau 4 para dorsiflexão do tornozelo e hálux à esquerda. A gente sabe que o miótomo da raiz de L5 comanda a hálux, né? Apresentava parestesia plantar, principalmente, claudicação pela dor. Já tinha iniciado o tratamento convencional conservador com um outro colega e foi submetido a um bloqueio terapêutico sem melhora. Estava com pregabalina, com opioide, com corticoide, anti-inflamatório, analgésico, fazendo a fisioterapia, reabilitação, e já estava afastado há 4 semanas sem conseguir treinar com um índice de Oswestry de 50%, que caracteriza uma incapacidade intensa. Esse é um score que a gente utiliza sobre dor lombar para saber o quanto que a dor lombar, a lombociatalgia, está prejudicando as atividades diárias corriqueiras do paciente. E aqui a gente vê no corte sagital o forame de 4,5 bom e o forame de 5,1 com essa hérnia aqui que a gente também vê aqui. Forame bom do lado direito, forame com a hérnia do lado esquerdo, né? Então essa hérnia é uma hérnia favorável para o approach transforaminal que a gente utiliza através da cirurgia endoscópica da coluna, né? Então, só uma pequena revisão acerca da história natural da hérnia de disco. Ela tem uma prevalência que varia em cada 1.000 adultos por ano, de 5 a 20 casos, e é mais comum entre a 3ª e 5ª década de vida. Então, a hérnia de disco, ela é uma patologia de pacientes jovens e que acomete 2 vezes mais homens do que as mulheres. Mas de 80 a 90% das vezes é uma patologia que vai melhorar em até 12 semanas, mesmo sem tratamento. Então, o tratamento conservador, ele é o tratamento de escolha na hérnia de disco. A cirurgia, portanto, é um tratamento de exceção em casos onde há a falha do tratamento conservador ou na evidência aí de um déficit neurológico, que era o caso do nosso paciente. Apresentava um déficit neurológico de uma força grau 4, além da parestesia, e também considerada uma falha do tratamento conservador após 4 semanas aí, né? Mas é um caso que a tomada de decisão da cirurgia no atleta envolve toda a equipe do departamento médico. Então esse paciente foi referenciado para mim para justamente fazer a abordagem endoscópica, porque o colega do departamento médico do time, ele tem conhecimento, nós trabalhamos juntos, ele tem conhecimento dos resultados pós-operatórios melhores aí, no quesito reabilitação, retorno às atividades, quando o paciente é submetido ao tratamento endoscópico da hérnia de disco. Então ele me referenciou e nós tomamos a decisão em conjunto com o departamento médico, né? E quais são as vantagens e desvantagens do procedimento endoscópico para tratamento da hérnia de disco na coluna, né? As vantagens é que é um procedimento menos mórbido, à medida que o acesso é em torno de 7 milímetros para a passagem da cânula de trabalho e do endoscópio, né? O tempo cirúrgico, ele tende a ser mais rápido, dependendo da técnica que você utiliza, até porque a hora que terminou a cirurgia, terminou. Você tira o endoscópio e dá um ponto na pele. Não
tem que fechar plano por plano, fáscia, submuscular, às vezes no acesso convencional você precisa pôr dreno, enfim. O tempo de hospitalização é consideravelmente menor, então os pacientes que são submetidos ao tratamento pelo vídeo, eles têm a possibilidade de ter alta no mesmo dia, né? As complicações são menores, o tempo para reabilitação é mais rápido e é um procedimento que existe a possibilidade de ser feito com anestesia local mais sedação. Aqui em Ribeirão a gente tem a equipe do Dr. Ayrton também, Elton e Ayrton, são duas pessoas que são aqui do HC, que tem um grande volume, uma boa experiência com esse tipo de abordagem com anestesia local e sedação. Na minha prática pessoal, eu uso com anestesia geral. E quais são as desvantagens? Ainda no Brasil, o custo, porque o kit de utilização para dissectomia endoscópica ainda tem um custo elevado. O tempo cirúrgico, apesar de ele estar como vantagem e desvantagem, na desvantagem é porque ele demanda a curva de aprendizado do cirurgião. Então, início da curva são cirurgias que vão demorar mais, quando você vai pegando mão, são cirurgias que vão ficando mais fáceis. Eu já fiz casos de 3 horas no começo da curva e hoje em dia a gente faz a cirurgia em 20 minutos, meia hora, 40 minutos. E a principal desvantagem que a literatura aponta é com relação à taxa de reoperação, que também está relacionada à curva de aprendizagem do colega. E pode passar esse vídeo para mim, por favor? Aqui é a cirurgia com acesso transforaminal, a gente vê o fragmento herniário, ali a retirada do fragmento principal do paciente. Então isso aqui são vários fragmentos que saíram, né? Mas é uma hérnia bastante grande ali de forame. E como foi o nosso protocolo de reabilitação? No pós-operatório imediato, pode passar esse vídeo, deixa eu tentar passar aqui e conseguir. O pós-operatório imediato, numa cirurgia que durou entre tudo 1h30, porque eu fiz com neuromonitorização, então demora para monitorar, então o tempo de anestesia, vamos dizer aí, que foi 1h30. Não teve alterações na neuromonitorização, ali a gente vê o LASEG negativo, isso aqui é na RPA, paciente negando dor, sem dor irradiada e teria alta no mesmo dia, mas como a cirurgia foi final da tarde, ele preferiu dormir lá e foi embora no outro dia cedo. Esse paciente, ele retornou, né, no segmento, mas o protocolo de reabilitação nas 2 primeiras semanas eu restringo o esforço físico, sem atividade física, sem dirigir, sem relação sexual, sem movimento de flexo e extensão do tronco. Mas eu não uso nenhum tipo de colete, nenhuma bandagem assim. E um repouso relativo nessas 2 primeiras semanas, até pela casuística de reherniação, né? Eu deixo como rotina um analgésico e geralmente eu gosto de utilizar um dexador nos casos em que eu faço manipulação transforaminal, justamente para ajudar no controle de dor por conta da manipulação de gânglio, né? Nesse caso, com déficit neurológico associado à pregabalina e à benfotiamina, que é uma vitamina do complexo B, e início da fisiomotora analgésica para reabilitação logo na primeira semana. Isso foi um protocolo que a gente passou para o departamento médico do clube. Então, na primeira semana, ele voltou com melhora da dor e do déficit, já sem dor ciática, mas mantinha a pregabalina e a benfotiamina e apresentava uma alodínia leve de dorso e lateral do pé e tornozelo, né, que eu julguei ser relacionada à manipulação do gânglio pelo acesso transforaminal num paciente que tinha uma crista ilíaca alta. Então, o meu ângulo de ataque, ele obrigatoriamente passava por perto do gânglio da raiz, mas como a gente não teve nenhuma lesão documentada na neuromonitorização, essa é uma dor que vai passar nas próximas semanas, né? Ainda tinha parestesia plantar, mas mantinha o LASEG negativo, deambulava já sem claudicação,
a força ainda grau 4, mas ele começou a conseguir fazer teste de ponta dos pés e apoio no calcâneo normal. Então, nesse dia eu prescrevi um PET de lidocaína para ele, para a alodínia, isso já suspendi os analgésicos, mas mantive a pregabalina e o milgama. Na segunda semana, apresentava melhora da alodínia e da parestesia, uma leve alodina no hálux, agora bem localizada. A força eu já classifiquei com uma força 4+, que é uma sensibilidade, comparativamente não estava 100%, mas estava melhor do que o pré-operatório, né? E o tornozelo com uma força grau 5, que evidenciava já uma melhora. Já estava na fisioterapia, eu ainda mantive a pregabalina e o milgama, que é a benfotiamina, por mais 2 semanas, né? E nesse dia suspendemos o toperma. Na 4ª semana já não apresentava dor, já não tinha alodínia, sem medicações, já estava na reabilitação com treino muscular, né, academia, já estava dirigindo e a força mantinha um grau 4+, com uma leve parestesia plantar e um prurido nos dedos que ele referia, que eu atribuí ao que a gente chama de reinervação, né? Significa que é uma resposta sensitiva positiva aí. E aí o paciente foi liberado para treino no campo, com bola, mas sem coletivo ainda. Aí esse dia foi embora da clínica feliz da vida. Isso aqui com 7 semanas de evolução, já com recuperação da parestesia, da propriocepção, sem dor, sem medicações, já treinando com bola, força grau 5, praticamente reabilitado. Na medicina do esporte a gente diz que o paciente está reabilitado quando ele é relacionado à partida, que aconteceu com 8 semanas, né, onde ele já estava com um Oswestry de 0, ou seja, recuperação total, não tinha dor, não tinha queixa, né? E teve um tempo de afastamento total de 12 semanas, contando as 4 primeiras semanas do pré-operatório, que ele tentou o tratamento conservador. 1 minuto. E como conclusão, a endoscopia permite um retorno precoce às atividades, permite a remissão da dor logo no pós-operatório imediato, o que ajuda no restabelecimento funcional do paciente, na recuperação do déficit, e com certeza agrega um ganho financeiro, tanto para o clube quanto para o profissional. Nesse caso, o atleta é o artilheiro da equipe na temporada, então ele estava afastado, a equipe começou a ir mal, agora ele já voltou a jogar, no último final de semana ele já jogou, já foi relacionado, já entrou na disputa da partida. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e convidá-los a Campinas, onde temos também um serviço que a gente trabalha, um protocolo de educação continuada para quem for cirurgião de coluna e tiver interesse na técnica. Obrigado, boa noite. Obrigado.